Olá pessoal, tudo bem? De novo, nosso projeto, o Planeta Brasil Sustentável, trazendo sempre temas ligados à sustentabilidade, enfim, a preocupação com a construção de um mundo melhor, um mundo mais sustentável, no qual há respeito a pessoas, a empresas, ao meio ambiente, à natureza em geral. Então hoje nós trazemos uma convidada muito especial, Cláudia Kozer, executiva, empresária, militante da temática da sustentabilidade. Cláudia, você é uma surpresa boa no nosso ambiente de inovação. Obrigado por ter vindo, uma honra te receber aqui. Imagina a reciprocidade nessa alegria, Aurélio. E é sempre bom construirmos alternativas, possibilidades para caminhos mais sustentáveis, né? Que bom. Eu vou, de costume, ler uma pequena biografia da Cláudia, tá? A Cláudia é doutora em administração, é executiva da plataforma Nobis, é dela que nós vamos falar aqui, que foi lançada em 2018, com o objetivo de gerar impacto sustentável e solucionar problemas socioambientais das empresas. A Cláudia tem uma história muito importante, interessante nessa área. Ela foi coordenadora de graduação do curso de administração da PUC e há 15 anos é envolvida nessa temática da sustentabilidade, com experiência na área de educação executiva para estratégias de inovação, governança de redes e sustentabilidade. Vamos lá então, Cláudia. Com essa biografia tem coisa boa vindo aí, né? Ô Cláudia, como é que surgiu a ideia de criar a plataforma Nobis e o que ela pretende fazer exatamente? Só para a gente poder começar a nossa conversa. Muito bem. Bom, a plataforma Nobis, ela foi fundada em 2018, mas tudo é gestado antes, né? Então, em 2017, eu havia saído da universidade, estava muito inquietada com problemas sociais, ambientais. E como eu sou formada na área de administração, mestrado, doutorado, eu me senti muito impelida a pensar em ser uma possibilidade, em construir uma possibilidade por essa via da sustentabilidade, de impacto de fatos na vida das pessoas e do planeta. Contribuir com a tua formação acadêmica para impactar nesse tema. Exatamente, muito em função, né, dessa formação na área de gestão, de administração. Isso me deu algum ferramental para começar a pensar sobre. E a Nobis, ela veio de uma inquietação minha com relação a dois problemas que eu identificava como perenes, já problemas velhos no mundo, que não estavam resolvidos e que eu acreditava que eu poderia trabalhar com um negócio de impacto sustentável. E que problemas eram aqueles que me inquietavam e ainda hoje me avexam. O primeiro deles é o desemprego, a falta de renda de pessoas também qualificadas, então acesso ao trabalho, a renda, a dignidade humana. E o segundo ponto, a qualificação das pessoas para esse novo mundo, para essas necessidades novas. Problemas correlatos, inclusive, né? Exatamente. Problemas que têm conexão. Exatamente. E aí me pus a caminhar utilizando para resolver esses dois problemas, para trabalhar com esses dois problemas, utilizando a tecnologia como um meio fundamental. Então, daí surge a Nobis, uma plataforma de conectividade para renda e qualificação de A a Z, por meio da presença digital humanizada. Isso independentemente da formação do profissional, Cláudia, qualquer área. Independente. Nós temos hoje 900 atividades diferentes, 900 profissões diferentes que podem ser impactadas pelas empresas. Né? Então, a gente começou fazendo conectividade entre prestadores de serviços e clientes. E aí, em 2019, nós agregamos a lógica de parceiros digitais, que são ONGs, associações, universidades, né, para trabalhar em conjunto na qualificação dos diferentes públicos. E aí também incluímos as empresas,
porque são as empresas, elas são as principais interessadas no sentido de fazer investimento social privado, leis de incentivo, dentre outras ações. E elas são propulsoras. E né? ter mão de obra qualificada, né? Exatamente. Que é hoje uma demanda gigantesca. Né? E do ponto de vista de geração de renda das pessoas, tem vários caminhos. Um deles é o emprego, mas tem vários outros que são que lidam com o empreendedorismo, com a atividade econômica informal. Nós temos um nível de informalidade no Brasil muito alto e isso faz com que muita gente fique de fora da prosperidade, fique de fora desse centro de geração de riquezas. A gente precisa, então, que foi a lógica que nós utilizamos, de fazer com que esses públicos que estão mais à margem das sociedades conseguisse encontrar meios, seja pela empregabilidade, seja pela trabalhabilidade ou empreendedorismo. Né? E aí, juntando, então, esses três agentes, né, as pessoas, né, os públicos, os empreendedores, formais, informais, as organizações do terceiro setor. Hoje nós temos mais de 60 organizações em diferentes pontos do Brasil, ONGs, basicamente, trabalhando com a gente. ONGs, outras startups de impacto socioambiental e empresas. E não podemos deixar de falar da necessidade de se envolver o setor o setor público. Eu ia perguntar isso. Né? Você falou empresas. As empresas públicas também podem ser contempladas pela ferramenta? Exatamente. Tanto que todos os projetos que nós desenvolvemos com empresas em cidades, em comunidades, envolvem os três setores. O governamental, né, o público, privado e o terceiro setor. Né? Então, é uma sinergia mesmo. Cláudia, uma coisa que eu fiquei de dúvida, e eu queria que você esclarecesse, como é que é o foco de trabalho da empresa em relação à qualificação das empresas? Como é que funciona isso na prática? Como é que você pode colaborar em termos práticos para que eles tenham mais qualidade, para que haja mais qualificação das empresas, das organizações? Das organizações. Sim. Então, esse fazer, como nós estamos desde 2018, para muita gente é bastante tempo e para outros nem tanto. Mas esse fazer nosso fez com que a gente acumulasse know-how sobre o que funciona e o que não funciona quando o assunto é transformação de realidades de vulnerabilidade em oportunidades movimentadas pelo setor público e privado. Então, esse know-how que a gente tem, que eu também tive por conta da formação na área de governança de redes, também fez com que eu utilizasse esses saberes para mobilização de territórios. Porque, em última instância, a gente está falando de lugares, de espaços sociais. No lugar onde as pessoas vivem. De espaços em que as pessoas vivem e se conectam com entes privados, públicos, e também com entes naturais, com a natureza, com o meio ambiente. Sim. Quanto mais a gente conseguir produzir inovações, novos negócios, novas qualificações para essas pessoas, mais elas têm condições de se transformar e de transformar as realidades em que estão envolvidas. Nós temos casos, por exemplo, de públicos com os quais públicos aí pensa renda média abaixo de R$600 mensais, em que há todo um trabalho de desenvolvimento do território, de articulação intersetorial. No 6º mês de projetos, a renda média passa em torno de R$1.406.
em 2 anos, a gente tem pelo menos 10% desses públicos tendo uma renda de 5 a 6 mil reais mensais. Um salto grande, né? Um salto qualitativo. Sim. Esse sujeito nunca mais volta para o estado anterior de coisa. E tem um ponto importante. Eles passam a pensar que também podem ser solução dos problemas. Porque quando uma pessoa olha para o seu entorno, né, uma comunidade, enxerga seus problemas de fato e se entende como parte da solução, é uma questão de você estruturar aquela dinâmica de modo a dar sustentação para essas iniciativas. Então, hoje, a gente, só para você ter uma ideia, a gente tem projetos socioambientais vindos de pessoas que foram, de alguma maneira, impactadas pela plataforma. Cláudia, uma pergunta prática. Essa questão da viabilidade de projetos, ela está condicionada ao habitar o meio ambiente que a pessoa vive? Não há fatores que limitam a execução dessas iniciativas quando você tem um ambiente que não tem condições tão favoráveis por conta das questões ambientais, por exemplo? Eu vou dar um exemplo extremado. Sim. Uma comunidade que vive em um ambiente de seca do Nordeste, o sertão nordestino, sem demérito do Nordeste, obviamente, mas falando da situação difícil que as pessoas vivem. É possível, mesmo em ambientes como esse, difíceis, você extrair o melhor e tentar viabilizar ações que possam tirar o pessoal daquela condição inicial para evoluir, Sim. mesmo num ambiente como esse? Existe essa possibilidade, mas ela custa. Investimento. Ela custa investimento. A gente não tira, a gente não muda uma realidade com orações e cesta básica de vez em quando. Sim, sim. E nem com discurso, né, com discurso evasivo. A gente muda uma realidade quando se compromete com ela. E quando atores sociais, econômicos, políticos, agentes se comprometem com isso, e compromisso com isso é o compromisso de ir até o fim. Sim. Que fim que é? Estamos falando de uma transformação de fato. Mas exige investimento e é longo prazo. Esse é um ponto, Aurélio. Não dá para você pensar em ter resultado em poucos meses. Isso vai gerar resultado a longo prazo. Aurélio, desde quando a gente tem problemas sociais e ambientais que não são de ontem nem de anteontem. Eles são de mais de 60 anos. Seria muita ingenuidade da nossa parte acreditar que um projeto pontual vá resolver a situação. Sim. Precisa de política pública, por isso que o setor público tem que estar interessado num projeto. Por isso que você fala da integração também, né, Cláudia? Se não tiver integração do público e do privado, não caminha. Não caminha. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você trabalhe com pessoas que desenvolvam a sua economia a partir da gastronomia, da culinária ou da comensalidade urbana, chame como quiser. As mulheres fazem muito isso, elas empreendem muito, elas alimentam os filhos, se sustentam nesse espaço que é o da cozinha de casa, fazendo acontecer. O que sempre fizeram, mas é convertendo aquilo numa renda. Como é que cresce? Como é que uma mulher que trabalha na sua casa consegue pensar em crescer, em sair de uma condição de informalidade? Você passa a envolver outros atores, como o Sebrae, a prefeitura para dar condição para o selo SIM, de vigilância sanitária, para ela poder comercializar no mercado do bairro, para ela poder ter tranquilidade fiscal para fazer isso. Como é que você faz? Como é que você melhora a condição dela se ela não formaliza a atividade econômica, não se entende como negócio? Então, tudo isso consiste em ações e ação, é prática, é fronte, é disposição de fazer a coisa acontecer. Né? Cláudio, uma temática importante do nosso projeto é a questão socioambiental, né?
E eu queria te perguntar como é que vocês trabalham essa questão das empresas, o impacto socioambiental positivo que as ações da Nobis geram para as empresas. É importante falar desse tema. Sim, sim. Vou dar um exemplo para você. Imagine aí uma comunidade que lida com... Vamos pegar de novo uma situação de um público que comercializa produtos feitos em casa, enfim, que começa a pensar em soluções sustentáveis. Quando a gente trabalha com a qualificação desses públicos, a gente está sempre conectando com dimensões de economia circular. Então, vou pensar assim, uma empresa que está inserida num determinado lugar, ela precisa resolver um problema de resíduos da sua fábrica. Por que ela vai encaminhar para uma recicladora macro, mega blaster, quando ela pode resolver com menos emissões de CO2 regionalmente, Sim. fomentando a economia, garantindo que que uma determinada comunidade resolva esse problema que é dela de maneira sinérgica. Cara, gera valor para todo mundo. Sim. Você resolve problemas ambientais do próprio negócio, constrói negócios de circularidade. Gera emprego e renda. Gera emprego, gera imposto renda. para o município. É bom para absolutamente todo mundo. As prefeituras têm feito um trabalho interessante no Paraná, em parceria com o SEBRAE, que tem esse propósito, incentivar a economia circular local, ou seja, os negócios locais. Em vez de, por exemplo, o empresário buscar fornecedores de fora, ele procura os fornecedores locais que têm um preço melhor. Enfim, também que você tem uma redução do preço do transporte, da mercadoria, você tem uma redução de custo. Então, realmente, parece que o caminho é esse, né, Cláudia? Começa com coisas simples. O coffee break que a tua empresa que tem 3, 4 mil funcionários faz nos eventos e tudo mais. Por que você não contrata das pessoas que tua empresa auxiliou a mudar de estado de renda? Consome delas. A melhor manifestação que uma empresa tem com relação à economia local é consumir, não só fomentar, mas é gerar consumo. A dignidade ela vem desse consumo para abastecer um negócio, para um emprego que você gere, né? Um outro exemplo de projetos que a gente desenvolve. Imagina aí uma empresa com um grande centro de distribuição. Os centros de distribuição no Brasil inteiro, eles estão próximos de BRs, né? Então, em lugares muito vicinais. Para facilitar a logística, né? Mas vizinhos de bolsões de pobreza. Normalmente. Porque são regiões periféricas, né? Muito. E aí o que acontece? Essa empresa tem portões altos, grades absurdas, para não ter roubo, para não ter né? Aquele estigma todo, e uma rotatividade absurda, porque o funcionário demora quase 2 horas para chegar lá. Se você desenvolve um projeto em que você possa qualificar pessoas da comunidade, do teu entorno, para poder trabalhar, você resolve muitos problemas ao mesmo tempo. Não só os seus, mas os da comunidade. Sem dúvida. E você consegue gerar uma relação muito mais sadia com o lugar. Então, um ponto fundamental para empresas, principalmente empresas de grande porte, mas as de médio também precisam se entender. Por mais globais que elas sejam, elas estão localizadas em algum lugar. Inseridas e o no ambiente. campo de ação precisa ser considerado. Cláudia, embora seja jovem, a empresa já tem uma trajetória de respeito, né? E queria te perguntar desse reconhecimento internacional, como é que vocês conseguiram chegar até aí? Como é que foi essa caminhada? Claro que projetos bem-sucedidos, né? De reconhecimento internacional, mas é uma caminhada difícil, longa, né? Sim. Cláudia, você construir esse conceito, esse imaginário junto ao segmento. Sim. Então fala um pouquinho dessa trajetória, como é que vocês chegaram lá,
O que foi possível para vocês conseguirem ter esse reconhecimento público, né? Sim, sim. É bem importante isso, porque você que é da área de comunicação, Aurélio, sabe o quanto é importante ser reconhecido? Sim, não só fundamental. porque a gente precisa de reconhecimento, mas é porque o reconhecimento ele não deixa de ser didático. Ele não deixa de abrir portas para a gente e para outros negócios, né? Porque quando a gente fala sobre como é que a gente faz negócios, como é que a gente muda o mundo, as pessoas dizem, sério, que dá para fazer coisas assim e crescer e remunerar o negócio sem ser uma ONG, sem ser um... Como é que isso acontece? São novos formatos de negócio. Então, quando a gente é reconhecido, por exemplo, a gente tem o primeiro, um dos que mais foi forte para nós, a gente sempre observou a Agenda 2030, eu fiz parte do movimento Podemos, dos ODS aqui no Paraná, sempre fui muito envolvida com isso. Então, os selos ODS e tudo mais era algo que a gente sempre conquistou porque sabia. E, às vezes, dependendo do ano, a gente consegue ficar finalista, ganhar prêmio, ficar entre os top. Mas teve um que chamou muito a atenção da gente, que foi a carta de recomendação da ONU que a gente recebeu em plena pandemia, numa época assim que tudo estava muito... Todos nós lembramos do que foi essa fase. E a gente recebeu essa carta espontaneamente. Interessante. Uma carta de recomendação de uma curadoria que avaliou o nosso negócio, a nossa startup e chancelou como uma startup de impacto sustentável, inovadora e que estava à disposição do território do Brasil para mitigar efeitos da pandemia. Então, quer dizer, às vezes a gente nem sabe que está sendo observado, que o nosso negócio... Sim. Esse, para mim, é o melhor tipo. Interessante. É o melhor tipo de reconhecimento, que chancela, é aquele né? que vem espontâneo, né, de uma avaliação do que você faz, não de um prêmio que você se submete lá para ser avaliado. Que é um reconhecimento espontâneo, digamos assim, né? Muito espontâneo. E aí, claro, né, o pacto, a gente integra o Pacto, fomos avaliados pelo Pacto Global ainda em 2020. A gente... Digo para você que a gente não precisa de chancela para fazer o que faz, mas acaba tendo. Ajuda muito. O GRI, que é o Global Reporting, a gente tem os relatórios de impacto socioambiental, que a gente tem com monitoramento de 30 indicadores em tempo real. Eles podem ser utilizados para relatos de sustentabilidade de qualquer lugar do mundo, porque eles permitem diligência em tempo real, transparência, que é tudo o que as empresas que investem em impacto socioambiental precisam. Dá para você mensurar os resultados. Exatamente. Cláudia, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você falou de grandes empresas, né? Mas vocês atuam junto a pequena empresa, Também. em média. E isso eu queria que você falasse. Sim. Porque quem está assistindo o programa pode ter interesse, inclusive, em ter esse tipo de mentoria. Eu vou chamar de mentoria do Nobis, porque é isso. Fala um pouquinho, então, do trabalho junto a pequena e média. Como é que vocês podem ajudar essas empresas? O que a gente percebeu? Que o ESG, ele veio de muito tempo, é de 2004. Eu falava de ESG desde 2019 e parecia que, nossa, o que é isso? Né? E hoje ele fica assim, é de empresa de grande porte, é só empresa internacional. E aí a gente começou a perceber, putz, tem um problema severo aqui, Aurélio, que é as empresas de pequeno e médio porte precisam
fazer precisam ser sustentáveis também. E o ESG ele estava muito colado nas grandes, colado com quem trabalha, com quem tem índice lá no ISE, no não sei o que lá, mas são só 50 e poucas empresas. Gente, a gente precisa reverter isso. Mudar um pouco o olhar, né? Exatamente. E aí eu comecei a tornar a terminologia, a sigla, mais palatável para esses públicos. Quer ver como? Eu trabalho com o ESG, o ESG, com 3 P's. 3 P's. O P de pessoas, de planeta, né? O E, que é o ambiental. O social. Que é o planeta, as pessoas e a perenidade dos negócios. Ninguém está dizendo que você não deve lucrar se for social e ambiental. Pelo contrário, a regra do jogo você vai ter que equilibrar. É como se fosse, vou fazer a analogia da mesa com 3 pernas. Experimenta deixar uma delas menor que a outra para você ver se para alguma coisa em pé. E hoje é assim, nenhum negócio vai parar de pé nos próximos tempos se não conseguir jogar essa equação do planeta, das pessoas e da perenidade do próprio negócio. Entendendo como um processo integrado. Exato. Né? E aí levei isso para o Sebrae e desenvolvemos um workshop de formação para o pequeno e médio empreendedor, que já em 2024 estará disponível em todos os 4.000 municípios do Brasil, isso onde é o Sebrae está. Spoiler. Isso é spoiler. Com o objetivo de levar essa lógica de sustentabilidade para os pequenos negócios. Pequeno e médio. Para os pequenos e médios. Vou te dar um exemplo. A gente fez uma turma piloto com proprietários de pet shop. E aí eles começaram a se perguntar, e os pelos desses bichinhos que a gente ama tanto, onde que estão indo? Então, como é que a gente vai fazer? Tem um problema aqui, a gente precisa resolver. E as embalagens? Então, o pequeno ele também entende que ele tem um potencial, porque ele também corresponde a 93% da mão de obra dos CNPJs do Brasil. Sim. E a 55% de de todos os empregos no país. Sim. Só os pequenos. Sim. Então, se você conseguir fazer com que essa mentalidade entre no pequeno negócio, você tem transformações escaláveis aí. E com detalhe, o pequeno você está falando da comunidade local, né? Às vezes o grande, como você falou, são organizações que não têm aquela vinculação tão visceral com a comunidade. O pequeno tem. E ele se preocupa. Nasceu, se criou no ambiente X e ele presta serviço às pessoas da comunidade. Então tem esse detalhe também. Exatamente. Né? O Cláudio, sabe que eu tenho uma notícia ruim para te dar, porque e para o pessoal que está junto, porque a gente tinha elaborado 12 perguntas. Eu só consegui fazer 6. Isso quer dizer que você vai ter que voltar aqui no programa. Volto. Né? E a gente vai ter que falar muito mais sobre. Tem muita coisa para perguntar. É muito legal o trabalho que a empresa faz. E acho que a gente tem a obrigação de dividir isso com vocês que estão acompanhando a gente, porque a intenção do programa é essa, Cláudia, é levar soluções bacanas, é apresentar empresas com esse compromisso da sustentabilidade, da prestação de serviço efetivamente relevante para vocês que estão aí acompanhando a gente. Então, Cláudia, desculpe não poder continuar, são só 30 minutos, mas eu quero te agradecer. Parabéns pelo trabalho da Nobis. Obrigada. Cláudia Kozer, CEO da Nobis, uma empresa que está fazendo um trabalho muito legal. Não perca, acompanhe nas redes sociais. Passa o endereço, Cláudia, pessoal. Isso. Digita lá esg.nobisapp.com.br ou no Instagram, @nobis.plataforma. Também tem Facebook? Tem Face também, Nobis, tá bom. Nobis.services, no LinkedIn também, tudo com essa denominação aí. E vem junto, se engaja para fazer projetos, para encontrar soluções, para pensar junto, porque a gente não se muda uma realidade sozinho, né, Aurélio? Tem que ter integração. Pessoal, Cláudia, obrigado pela gentileza, obrigado a Lívia que está acompanhando a entrevista com a gente também.
Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Obrigado. Bom dia para vocês. Tudo de bom.